Para você poder acompanhar a nossa aula anotando tudo que eu vou falar, o material está disponível na descrição do vídeo. Você vai ter um link, você vai clicar, você vai ser levado para outra página, você vai poder baixar o material para acompanhar a nossa aula em tempo real. Porque o meu objetivo é ajudar você no Enem 2015. Vamos lá, pessoal? Vamos à aula. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Galera da internet, tudo bem? Não sei que hora você está assistindo essa aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Ortiz Coelho de Língua Portuguesa e eu vim aqui, através desse e-mail, para lhe ajudar a passar no Exame Nacional do Ensino Médio e em outros vestibulares. Galera, sou professor de linguagens com o maior orgulho do mundo, formado pela Federal do Piauí e trabalho com isso há muito tempo. E eu tive essa ideia para ajudar você, que não pode assistir a minha aula presencialmente, ter também condições de aprender através da internet. Pessoal, o Enem, ele tem as suas manjadas. A prova de linguagem do Enem é a melhor prova que você pode encarar, porque é a prova que você decora muito pouco e raciocina demais. Alguns dos conteúdos que nós temos na nossa prova são as funções da linguagem. Toda vez que você chegar numa prova de Enem, você tem que saber as funções da linguagem. Ano passado caíram seis questões sobre isso, ok? Vamos lá. Pessoal, primeira função. Primeira função é a função emotiva. Só que aluno meu tem que tomar cuidado. Função emotiva é um nome que todo mundo sabe. Na prova do Enem eles podem colocar outro nome. Anote no seu material. Ele pode colocar, pessoal, a função que expressiva. Então, toda vez que trabalharmos com função emotiva, é a mesma coisa que trabalharmos com função expressiva. Aqui, pessoal, eu não vou dar para vocês o conceito técnico. Aqui eu vou dar para vocês o bizu, daí rei do bizu, para você conseguir acertar a questão. Toda vez que a questão for sobre função emotiva ou expressiva, são textos voltados para a primeira pessoa. Toda vez que eu me preocupar com o sujeito que fala, o sujeito que sente, o sujeito que sofre, o sujeito que canta, o sujeito que grita, o eu no processo, eu trabalho com função emotiva / expressiva. Em outros termos, doutores, coloque assim, é a função que se preocupa com o emissor. A função que se preocupa com o emissor da mensagem. A função que coloca o eu no centro do universo, essa função eu chamo de emotiva ou expressiva. Lembrando que na prova do Enem, ele não vai lhe perguntar o nome, ele vai lhe perguntar o que significa. E todas as vezes que você colocar o sujeito que sofre, o sujeito que sente, como sendo o principal elemento da mensagem, toda vez que eu puxar para o eu tenho função emotiva ou expressiva. Professor, me dá um exemplo? Agora, vamos lá. A gente tem aquela questão da segunda geração moderna e romântica no Brasil, que você pega. Só uma coisa me entristece: o beijo de amor que não roubei, a jura secreta que não fiz, a briga de amor que eu não causei. Olha só como Oswald de Andrade ele se coloca nesse poema. Só uma coisa me entristece: o beijo de amor que eu não roubei, a jura secreta que eu não fiz, a briga de amor que eu não causei. Se você observar, todos os verbos não estão voltados para a terceira pessoa, eles não estão voltados para a segunda. Eles são verbos voltados para qual, pessoal? Para a primeira. Toda vez que eu trabalhar com textos voltados para o eu, para o sujeito que ficou triste, para o sujeito que não roubou, para o sujeito que não fez, eu tenho a função emotiva / expressiva. É uma função que não se preocupa com a estrutura da mensagem. É uma função que não se preocupa com a mensagem. É uma função que quer que o mundo se exploda, porque ele só se preocupa com o eu, com o que existe dentro do peito. Outro exemplo é a música do Paralamas do Sucesso, capitaneado por Hermes de Viana, que é aquela música Meu Erro, que ele fala assim: eu quis dizer, você não quis me escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais. Olha a música do poeta Hermes de Viana, ele fala assim: eu quis dizer, você não quis me escutar, agora não me peça, não me faça promessas. Eu não
quero te ver, nem eu quero acreditar. Meus queridos internautas, é muito simples. Toda vez que eu trabalhar com um texto que ele volte para a primeira pessoa, toda vez que eu colocar em foco o eu, a minha função é emotiva ou expressiva. Lembrando que são os dois nomes que podem cair na sua prova do dia 25 de outubro, a prova de linguagens. Função emotiva ou expressiva é aquilo que se volta para o eu. Ok, doutores? Passando à segunda função, ela é uma função altamente importante. E aqui eu quero ensinar uma coisa em mente. A função emotiva, ela é voltada para a primeira pessoa. Já a função poética, ela é voltada para qual? Para a terceira. Quando eu jogo os verbos para a primeira, eu tenho a função que? Emotiva. E quando eu jogo os verbos para a terceira, eu tenho a função poética. Coloque assim nesse material. Ela também pode ser chamada de função mensagética. Toda vez que você vira a expressão mensagética ou a expressão metafórica, são três nomes que servem para o mesmo processo. Ela pode ser chamada de função poética, função mensagética ou função metafórica. Outro ponto interessante. Professor, você pode me perguntar, lá na função emotiva, quem predomina é o emissor. Então, quem é que predominará na função poética? Pessoal, quem predomina na função poética é o que? A mensagem. Aprenda isso. Esse negócio de que função poética só é poesia é mentira. É conversa para boi dormir. Função poética não é só poesia, nem nunca foi. Função poética é todo e qualquer texto que tem uma mensagem bem elaborada. Toda vez que você vira um texto, pode ser propaganda de Viagra, igual que na faceta do Piauí. Toda vez que você pegar uma mensagem que seja bem elaborada, ele pode ter até outras funções, mas também tem função que? Poética. Então bota na cabeça, poética não é a poesia, isso ficou há muito tempo atrás. Poética é poesia também, mas poética é toda e qualquer mensagem que seja bem elaborada. E geralmente com verbos voltados para a terceira pessoa. Exemplo, ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães em vão choraram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Nesse texto, pessoal, do grande Fernando Pessoa, você percebe que ele não conta um sentimento pessoal dele. Ele não vem confessar para você o que ele está sentindo no peito dele, mas ele vem falar da história do povo português. Ele conta, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães em vão chorar, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. É um dos trechos mais importantes do livro Mensagem dele. E nesse livro, pessoal, você percebe o emprego constante de verbos de terceira pessoa. E quando você joga esses verbos para a terceira pessoa, você não está mais diante de uma função emotiva. Você está diante, sim, de uma função poética, também chamada de mensagética, e pode cair o nome que? Metafórica. Aprenda, aluno mediano sabe um nome, aluno bom sabe os três. Você sabe que toda vez que eu pegar qualquer um dos três nomes, eu tenho a mesma função. Aí você pode perguntar, professor, e se por acaso eu pegar uma propaganda, é função apelativa? Sim, a propaganda é apelativa. Mas a propaganda que é bem feita, além de ser apelativa, também é função que? Poética. Porque se o cara chegar no seu bairro ou na sua cidade e falar, olha a pamonha, olha a pamonha, olha a pamonha, é capaz que ele deve pedrado e vai embora. Ele tem que ter criatividade, porque o consumidor hoje precisa de produtos inovadores e criativos. E para o comércio dar certo, ele tem que ter com mensagens bem elaboradas. Então a função apelativa também é função que? Poética. Porque toda e qualquer mensagem pode ser de todo e qualquer texto que foi bem feita, pode ter até outras funções, mas também tem função poética. Por que eu falo isso? Porque o meu aluno, ele tem mania de aprender que poética só é poesia. Isso é errado. Poética é todo e qualquer texto, desde a poesia até o bilhete, que seja bem elaborado. Olha um exemplo, senhores. A prova da INSPER cobrou a capa da Veja. A Veja, doutores, é um dos maiores meios de comunicação hoje, de massa sobretudo.
E Abel colocou a seguinte capa. Ele colocou dois pais, o pai, a mãe e o filho. Só que o filho colocou ele bem maior e o pai e a mãe menores. Você pode estar achando estranho, porque geralmente os pais é que são maiores e os filhos é que são o quê? Menores. Só que é uma crítica, porque ele coloca assim, eles é que mandam. Só que na verdade, infelizmente, em virtude da nossa sociedade hoje, em muitos casos, quem manda não são mais os pais dos filhos, mas os filhos que querem mandar os pais. Sobretudo quando você tem aquela questão do amor incondicional do pai pelo filho, que ele não consegue colocar o limite na criança. E fica a seguinte situação, como se o filho se agigantasse e o pai diminuísse, como se o filho tivesse o controle sobre os pais. Isso é função apelativa? É uma propaganda de uma revista. Isso é função referencial? Também é uma informação. Mas ninguém tem o direito de dizer que essa mensagem foi mal elaborada. Na verdade, essa mensagem foi altamente bem elaborada. E toda vez que a mensagem for bem elaborada, a função vai ser o quê, pessoal? Poética, fala comigo. Mensagética, repita comigo. Metafórica. Porque foi uma mensagem mas muito bem feita. Essa é a ideia que a gente tem para vocês. Então vamos lá, organizando. Toda vez que eu pegar emotiva, é primeira pessoa. Eu volto para o emi, sou eu que estou sofrendo. Toda vez que eu pegar um texto que seja bem elaborado, é a função que? Poética. Voltado para a terceira pessoa. Ok, pessoal? Vamos lá. Referencial. Pessoal, essa daqui é uma das mais fáceis. E é uma das mais, digamos assim, fáceis também de você errar. A referencial, ela deixou do lado os sentimentos. Coloque assim, a referencial é sem sentimentos, é sem opiniões. Você não pode ter na referencial nenhum sentimento e eu não posso ter nenhuma opinião. Na verdade, quando você trabalha, pessoal, com a função referencial, coloque assim, são fatos, tais como eles aconteceram. Exemplo, blogs, jornais, informativos, livros científicos e por aí vai. Você pode estar perguntando, quer dizer então, professor, que toda vez que eu pegar uma notícia, isso vai ser referencial? Era para ser. Mas tome cuidado com uma coisa, coloque mesmo no seu material o nome Bizu, um dos primeiros dos muitos que virão. A linguagem para ser referencial, ela deve ser seca e objetiva. Eu vou repetir para você anotar. A linguagem deve ser seca e objetiva. Porque no momento em que eu dou minhas opiniões ao texto, ele não é mais um texto referencial. Ele volta a ser um texto emotivo. Para a função ser referencial, ela deve ser seca e objetiva. Aqui eu não tenho uma preocupação muito de falar bem devagar, porque você tem um recurso que na sala de aula a gente não tem. Você pode pausar esse vídeo e pode voltar e ver de novo. Então coloca assim no seu caderno. Toda vez que você pegar a linguagem seca e objetiva, a função é referencial. Exemplo, casal Nardoni é condenado pelo tribunal do júri pela morte da menina Isabela. Folha de São Paulo, 2010. Esse caso chocou o país, todo mundo sabe disso. Mas eu pergunto a você, nessa informação, eu falei sobre a atrocidade do caso, eu falei sobre a monstruosidade do ato, eu dei minha opinião sobre os assassinos da criança, ou só foi um fato? Apenas um fato. Casal Nardoni é condenado pelo tribunal do júri pela morte da menina Isabela. Por mais que eu tenha as minhas opiniões sobre isso, por mais que você tenha, esse texto manteve-se em linguagem seca e objetiva. Isso é função referencial. Outro exemplo. As provas do Enem serão realizadas nos dias 24 e 25 de outubro de 2015. INEP. Pessoal, o Enem hoje é a maior porta de entrada para o sonho. Porque nós temos praticamente todas as federais do país e as estaduais o adotam. Alguns totalmente, outras parcialmente. O sonho de você que está assistindo esse vídeo está nessa data bem aqui, 24 e 25 de outubro de 2015. Mas nesse texto, ele não deixou claro que é a chance de milhões, ele não deixou claro que é o sonho de milhões. Ele apenas colocou uma data.
Ele deu apenas um fato. Ele foi uma linguagem seca e objetiva. Porque se eu não fizesse isso, o texto não seria mais referencial, seria emotivo. Eu vou dar um exemplo. Imaginemos William Bonner. Ele fala a seguinte situação: cidadão é preso por roubar galinha. Ponto. Cidadão é preso por roubar galinha. Ponto. William Bonner deu apenas um fato. William Bonner foi seco e objetivo. Eu tenho condição de dizer que o texto de William Bonner foi um texto referencial. Agora imaginemos o Marcelo Rezende, lá da Record, que ele fala assim: cidadão brasileiro, com devido respeito, sente aí, porque agora vai ser trágico. Você que trabalha o dia todo e você que trabalha demais para ganhar pouco e sabe que tem que trabalhar porque senão morre de fome, porque ninguém depende de você. Chega em casa agora, senta e liga na Record. Um cidadão, ele comete um crime, ele rouba uma galinha, a galinha da velhinha, a velhinha só tinha galinha, e agora como é que a velhinha vai vender a dúzia da galinha para poder comprar o que comer? Não vai. E o vagabundo, safado, imoral, matou a porra da galinha para beber com cachaça. Isso é Brasil, bota um exclusivo aí. Pessoal, é nítida a diferença. A diferença do William Bonner com Marcelo Rezende, nas suas características, é muito grande. William Bonner, ele foi seco e objetivo, referencial. Já o Marcelo Rezende, ele deu opiniões suas, opiniões próprias, o que ele acha do criminoso em questão. Eu não posso dizer que o meu amigo Marcelo Rezende, ele é referencial, ele é o quê? Emotivo. Porque ele trouxe as opiniões dele para o texto. Então não se iluda. Não é qualquer notícia que é referencial. Para ser referencial, a linguagem deve ser seca e objetiva. Porque se eu der minhas opiniões, vira emotivo. Outro exemplo clássico é você pegar o Galvão Bueno. O Galvão Bueno, quando narra o jogo do Brasil, ele nem de longe é imparcial. Ele nem de longe é um cara seco e objetivo. Ele torce para o Brasil. Ele dá opiniões dele. Apesar de ser um jornalista, ele é um jornalista não referencial, mas um jornalista emotivo. Então tome cuidado. Para ser referencial não basta ser um fato, tem que ser linguagem seca e objetiva. Então vamos comigo. Toda vez que eu trabalho com função emotiva é primeira pessoa, voltada para o e sou. Quando eu venho com função poética é terceira pessoa, voltada para a mensagem. E quando eu jogo fatos e notícias de modo seco e objetivo, é função referencial. Ok? Vamos mais um. Pessoal, nossa quarta função, a função metalinguística, ela é a menina dos meus olhos de ouro. Por quê? Porque quando ela cai em prova, apesar dela ser complexa, o jeito de achar ela é fácil. Como é que eu posso dizer o seguinte? Toda vez, pessoal, que a questão ou o texto, ele testar o próprio código, aprenda isso. Toda vez que eu colocar o próprio código em análise, toda vez que eu testar o próprio código da língua portuguesa, eu tenho função metalinguística. Eu costumo dizer o seguinte: é a linguagem julgando a própria linguagem. Toda vez que o português tentar se auto-explicar, eu tenho a função metalinguística. Professor, é difícil assim. Então é mais fácil. Copie no seu caderno 4 bizus para você simplesmente destroçar a prova do Enem. Coloca assim: dicionário. Professor, eu não entendi, não questione, copie. Dicionário. Quando você pega o dicionário, o que é isso? Eu tenho um livro em que eu tenho palavras que explicam o sentido de outra palavra. Toda vez que eu pego um texto que explica outro texto, é o chamado de função metalinguística. Exemplo: colégio, 2 pontos. Local onde professores e alunos estabelecem uma relação de mútuo aprendizado. Eu tenho, pessoal, um verbete de dicionário, porque eu tenho palavras que estão explicando o significado de outra palavra. Toda vez que eu pegar um texto de dicionário, que é um texto que se auto-explica, vai ser função o quê? Metalinguística. Enem 2011. Segundo bizu, toda vez que você pegar um texto que explica o
outro texto. Imaginemos que o Enem vai colocar para você no dia 25 de outubro um texto do Machado de Assis sobre Dom Casmurro, um texto original. E não o texto 1. E o texto 2 é um comentário de um professor de literatura explicando o que significa o texto 1. Espera aí, o texto 2 ele só existe para explicar o texto 1. Toda vez que um texto explicar outro texto, é uma função metalinguística. Outro exemplo, um poema. Isso aqui já caiu no Enem. É um poema que explica outro poema. Paulo Levinsky. O poema é uma arte que o homem não pode esquecer. É preciso rimar e cantar, pois só assim se pode amar. Paulo Levinsky. Você tem um poema que está ensinando como fazer outro poema. Vamos lembrar do dadaísmo? No dadaísmo, ele fala o seguinte: para você fazer um poema dadaísta, pegue uma folha de jornal, recorte em pequenos pedaços, jogue dentro de um saco, sacuda e vai tirando um pedaço a cada pedaço e vai escrevendo no papel, na ordem que ele vai saindo. Espera bem, eu tenho um texto dadaísta que está ensinando a fazer um poema dadaísta. Toda vez que um poema ensina outro poema, é função metalinguística. Então memorize, tatue no seu cérebro. Dicionário, um texto que explica outro texto, um poema que explica outro poema. Mas vamos mais longe, mais moderno, coloca assim também. Uma charge que explica outra charge. Imaginemos a questão do Enem 2014, que na questão tinha uma charge, um desenho, em que ele pedia para que se ensinasse como desenhar. E dentro do desenho, para ensinar a desenhar, ele foi desenhando. Então era um desenho que ensinou a fazer um desenho e para isso estava o quê? Desenhando. Eu tinha uma charge que explicava outra charge. Outro exemplo, caiu no Sá Silvestre agora. Eles pegaram um carinha que andando na rua e ele viu um biscoito no chão. Aí ele foi abrir o biscoito e disse: meu Deus, o biscoito da sorte. E na hora que ele abriu o biscoito, dentro do papelzinho, tinha a própria imagem da charge. Então eu tinha uma charge explicando outra charge. Isso é função metalinguística. Outra questão interessante: você tem uma escultura, que a escultura ela é toda negra, e ela pega um martelo e prega e começa a se bater para tirar a parte negra e ficar a parte branca. Ou seja, é uma escultura que está se auto-esculturando. Toda vez que os iguais se julgarem, eu tenho função metalinguística. E a característica dela é que ela analisa o próprio poema. É dicionário, é um texto que explica outro texto, é um poema que explica outro poema, é uma charge que explica outra charge. Ok? Outro exemplo. O poema é uma arte, como eu falei, que o homem não pode esquecer. O poema que explica outro poema. Xingar não é só constranger. Na verdade, é dizer o que está engasgado quando não se aguenta mais. Eu estou dando a definição para xingar. É algo do dicionário. Então, todas as vezes que você pegar um dicionário, um texto que explica outro texto, um poema que explica outro poema, ou uma charge que explica outra charge, eu tenho função metalinguística, que é aquilo que testa o código. Ok? Olha essa questão. Essa questão eu trouxe para vocês porque ela foi simplesmente fantástica. Essa questão caiu na prova do SAS Enem 1, que ocorreu em maio. Olha o que acontece. Eu tenho uma charge. Nessa charge você percebe que eu tenho um cara que ele está numa mesa de desenho. Só que você percebe que o desenho ele não está ocorrendo no local normal. É como se ele estivesse debaixo da água. Ele estivesse submerso. Você percebe isso pelos detalhes da charge. Ele pega, está lá desenhando, aí de repente ele para. E ele vai e nada até em cima. Ele toma ar, ele pega e nada até embaixo e volta a desenhar. Olha o que a questão pergunta. Observando a representação do quadrinho anterior, percebe-se que há a presença marcante da função da linguagem. Ele está perguntando a função. Professor, não entendi a questão. Você tem que ver além do que os olhos não treinados podem ver. Olha aqui, ele está desenhando. Desenhar pressupõe inspiração, pressupõe momento, pressupõe comprometimento com o que você está fazendo, e tranquilidade.
Em um dado momento, ele está lá estudando, desenhando, ele pode se estressar, ele pode faltar inspiração, ele pode ficar sem ar. Ele estava desenhando, ele ficou sem ar, subiu até a superfície, ele tomou ar, como você percebe na imagem, ou seja, ele inspirou, ele se inspirou, ele voltou para dentro d'água e voltou a desenhar. Então é uma questão que é um desenho que está mostrando a dificuldade de se desenhar, porque para se desenhar não basta ter papel e caneta, tem que ter o que? Inspiração. Então é um desenho que está explicando a dificuldade de se fazer um desenho. Quando a charge explica a própria charge, não é função apelativa, não é função fática, não é função referencial, não é função conativa, é função metalinguística. Resposta letra B, ok? Fática de contato. Aqui eu costumo dizer para meus colegas que isso aqui é a função da hashtag falsidade. Aqui é a função da falsidade. Por que é a função da falsidade? Porque é aquela função que você está pouco se importando com a pessoa. Você quer simplesmente testar o canal. Quando eu falo, alô, tudo bem, como é que tá? E as novas, tranquilo, me conta novidade. Meu amigo, o cara está pouco se importando como é que você está. Ele está simplesmente falando com você por educação. Por quê? Porque se convencionou que quando você chegasse perto de uma pessoa, tinha que ter palavrinhas para começar a conversa. Palavrinhas para testar o canal. Quais são palavrinhas? Alô, tudo bem? Como é que tá? E as novas? Tranquilo? Já casou? Essas palavrinhas que ele está pouco se importando. Tanto é que se você começar a dizer como é que você está, veja comigo que isso é mentira. Ele baixa a cabeça, começa lá para o lado, mexe no celular, porque ele não está prestando atenção em você. A única função deste tipo de função é testar o canal. A única característica da função fática ou de contato é saber se o canal de comunicação está aberto ou se está fechado. Ok? Muito simples. Vamos outra? Apelativa. Essa aqui sim. Apelativa, coloca bem assim, caiu o sapato Sasa, todo mundo cai nem. É também chamada de função conativa ou função injuntiva. Coloca assim, é conativa ou função injuntiva. Aprenda desse jeito. Toda vez que você cair numa questão de falar sobre apelativa, conativa ou injuntiva, é exatamente a mesma coisa. Geralmente, pessoal, ela é a função das propagandas. Se é a função das propagandas, ela quer vender produtos. Se ela quer vender produtos, ela não é voltada para a pessoa que fala, mas para a pessoa que a escuta. Então ela é voltada para o receptor. Aprenda isso. Ela é voltada para o receptor. Toda vez que eu pegar uma propaganda, eu tenho a chamada função apelativa, nativa ou injuntiva, que é voltada para o receptor. Detalhe: quando você pega uma propaganda, todo mundo pensa que se resume a isso, apelativa. Mas coloque agora o verdadeiro bizu. Pessoal, é todo e qualquer texto que tenha verbos no imperativo. Toda vez que eu pegar um texto e esse texto tiver verbos no imperativo, eu tenho esta função. Pode ser uma música, pode ser um poema. Se tiver verbos no imperativo, é função apelativa. Exemplo: beba Coca-Cola, use osmose, tenha uma Honda, não perca a primeira vez do seu cantor favorito na cidade. Toda vez que eu pegar um verbo que trabalha com imperativo, toda vez que eu pegar uma propaganda, é função apelativa, conativa ou injuntiva. Aí você pode perguntar: professor, me dê um exemplo de verbo no imperativo que não é propaganda. Aquela música Rapta-me Camaleoa da Maria Gadu, ela fala assim: rapte-me Camaleoa, adapte-me ao seu, coloque-me numa cama boa, numa estelar, não sei o que, lá, coroa. Ele fala assim: rapte-me, adapte-me, coloque-me. Toda vez que eu pegar rapte-me, adapte-me, coloque-me, é imperativo. Apesar de ser uma música, apesar de ter função poética, também tem função o quê? Apelativa. Porque toda vez que eu tiver verbos no imperativo, é função apelativa.
ok? Outra situação, funerária já vai tarde, ninguém supera nossas ofertas, morra agora e pague em 12 vezes sem juros, aceitamos cartão de crédito, melhor serviço? Impossível, nossos clientes não voltaram para reclamar. Também tivesse voltado demais, né? Só o caixão está quebrado. Por mais que seja uma propaganda de extremo mau gosto, é uma propaganda. E toda vez que trabalhar com propagandas, eu tenho função apelativa, conativa ou injuntiva. Aquela música Pano no Sistema da Pit, que ela fala, ou seja, ouça, pare, vote, ela está dando verbos no imperativo. Apesar de ser uma música, por ter verbos no imperativo, é uma função apelativa. Tá ok? Propaganda é apelativa, mas a principal característica da função apelativa não é a propaganda em si, mas os verbos no imperativo. Mesmo que seja um poema, se tiver verbo imperativo, também tem função apelativa. Ok? Olha essa questão. Essa questão ela é altamente interessante. Você tem aqui uma reprodução em teatro da obra Dona Flor e seus dois maridos. Olha o que ele diz aqui, é um cartaz, ele fala: de volta para casa, um grande sucesso com Marcelo Faria, Carol Castro, Duda Ribeiro, Dona Flor e seus dois maridos, de Jorge Amado, direção Pedro Vasconcelos, Teatro Municipal de Ilhéus, 11, 12, 13 e 14, agosto às 21 horas, domingo às 7 horas. Informações no contato: 14 atores em cenas, comemorando o centenário de Jorge Amado. Vendas, bilheteria, não sei o que lá. Pessoal, isso aqui é uma propaganda. Essa propaganda foi feita para lhe convencer a participar desse espetáculo, a lhe convencer a ir comprar o ingresso e assistir Dona Flor e seus dois maridos. A mensagem foi altamente bem elaborada. Isso aqui é função o quê? Poética. Mas como é uma propaganda, também é função o quê? Apelativa. Ok? Olha o que ele traz. Esse texto é um cartaz veiculado para divulgar uma temporada popular do espetáculo Dona Flor e seus maridos, adaptado da obra homônima de Jorge Amado. Esse gênero, obra da Zena, esse gênero textual utiliza da persuasão. Pessoal, persuasão é você convencer quem lhe ouve, é você convencer o receptor, com uma intencionalidade específica. O principal objetivo desse texto, olha o que ele está dizendo. Qual é o principal objetivo desse texto? Letra A: divulgar a obra de Jorge Amado a todos os espectadores do Brasil. Pessoal, se ele quiser só divulgar, só dar informação, não ia ser apelativa, ia ser referencial. Está fora a letra A. B: informar a população em geral sobre a temporada do popular do espetáculo. Pessoal, se ele quiser só informar, não ia ser apelativo, ia ser o quê? Referencial. Sugerir a adaptação de romance da literatura brasileira para o teatro. Em nenhum momento ele faz isso, ele não sugere, ele lhe convida a participar. Letra D: comprovar o sucesso da temporada de Dona Flor e seus dois maridos. Ele não quer comprovar nada, ele quer que você venha assistir. Olha a letra E: convencer as pessoas, convencer o receptor a irem ao teatro, assistir ao espetáculo. Resposta letra E. Pessoal, é essa a realidade que encontrará vocês no dia 25 de outubro no Exame Nacional do Ensino Médio. Não é difícil. Com os nossos besouros, vocês podem chegar lá e arrebentar aquela prova. Eu tenho um aluno meu que fez 43, 44, 45 questões de linguagem no Enem 2014, ok? Outra questão, olha quem traz pra gente. Não cantes tua cidade, deixai-a em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma. Isso é um texto de Carlos Drummond de Andrade. Pode pensar. Carlos Drummond, poesia, Mateus, função poética. Olha aqui a questão. Nos versos acima de Carlos Drummond de Andrade, além da função poética, se deu mal, doutor, ele já lhe disse que tem função poética, que é predominante, destaca-se outra função. Ou seja, você que aprendeu só poética, sinto muito, ano que vem tem de novo.
Você vai ter que saber agora qual é a outra função. Tem poética? Tem, foi bem elaborada. Mas a questão quer que você diga qual é a outra função também aqui no texto. Olha os verbos aqui. Não cantes tua cidade, deixai-a em paz. Canta tu, não cantes tu. Deixai-a tu em paz a tua cidade. Quando eu falo não cantes tu, deixai-a tu em paz, não são verbos no indicativo, não são verbos no imperativo, não são verbos no subjuntivo, são verbos aonde? Imperativo. Toda vez que eu pegar verbos no imperativo, não tem para onde correr, não tem para onde se esconder. É função apelativa ou conativa. Resposta letra B de bacharéis. Professor, mas é uma música, é um poema, não interessa, meu amigo. Se for verbo no imperativo, vai ser sempre uma função apelativa ou conativa. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Não é só propaganda, é verbos no imperativo. Nossa última questão dessa primeira aula. Olha o que ele traz. Se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que eu não vejo. Olha o que ele está dizendo. Se eu não estou ao lado da pessoa com quem eu queria estar, nenhuma outra pessoa é capaz de suprir essa falta. Se eu não vejo na minha frente a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja, por mais belo que seja, vale o que eu não vejo. Pessoal, isso está voltado para o sentimento do autor. Isso que está sentindo é o escritor. E além do mais, eu usei verbos todos em primeira o quê? Pessoa. Seu trabalho em primeira pessoa não é fática, não é metalinguística, nunca foi referencial, não é conativa, é função emotiva. Resposta letra A. Galera, com esse treino eu quero ter podido ajudar você a estudar para o Enem. Eu já estive do lado de lá, eu já estive querendo passar essa prova e eu consegui, e você também pode conseguir. É dessa forma, com essas dicas, que a gente pretende, até o dia 24, no meu caso 25 de outubro, estar à sua disposição. E é um prazer ter sido lisonjeado em vocês terem assistido esse vídeo. Até a próxima, ok? E aí galerinha, tudo bem? Espero que vocês tenham curtido a aula. Na primeira aula sobre Funciona a Linguagem, começando aí um projeto novo para ajudar vocês. Galera, eu sou o professor Ortiz Coelho, meu jeito é esse, eu sou chamado pelos meus alunos desde 2011 do Rei do Bizu. Eu quero que vocês se inscrevam no canal O Rei do Bizu para continuar recebendo aulas, porque eu quero ajudar você a entrar nas universidades federais, estaduais e demais vestibulares desse país. Estamos juntos, vamos juntos e a gente vai estourar nessa prova. E também não esqueça de dar aquele velho like aí nos nossos vídeos para bombar, ok? Valeu, pessoal!